Olá, está começando o Ação Ijoma, o seu podcast semanal sobre as ações do Ijoma. Eu sou o Sávio Dias. E eu sou Giovana Moramei. Estamos aqui com Luana Nunes, que é a coordenadora municipal de saúde mental do município de Macapá. Seja bem-vinda, Luana. Obrigada, agradeço ao convite do Ijoma e estamos aqui para construir e falar um pouco sobre essa pauta do Janeiro Branco. Então, a gente está em janeiro, que é o mês branco, né? Conta pra gente um pouco o que é a campanha Janeiro Branco. A campanha Janeiro Branco ela tem por objetivo principal trazer à tona a pauta da saúde mental de forma mais intensificada, né? Então eu gosto sempre de reforçar isso, que falar de saúde mental é algo para acontecer o ano todo e no mês de janeiro ele vem como um lembrete para essa intensificação dessa fala, para a gente ampliar esse debate em todos os meios possíveis. E quais são as atividades que serão realizadas aqui no município de Macapá durante Janeiro Branco? Certo. O município de Macapá, ele ordenou a campanha do Janeiro Branco em duas frentes. São as atividades micros, que estão acontecendo durante todo o mês de janeiro nas nossas UBSs e demais equipamentos, que são rodas de conversas, palestras, plantão psicológico, escuta psicológica, que acontece voltado tanto para os nossos usuários, que já participam do dia a dia desses equipamentos, tanto para os nossos profissionais da saúde, que também necessitam desse cuidado com a sua saúde mental. E nós temos as atividades macros, né, que são as atividades que ocorrem, que vão envolver todo mundo em um só momento, né? Nós já tivemos como atividade macro uma roda de conversa com os meios de comunicação, então nós chamamos os comunicadores para discutir, para debater sobre como falar de forma segura sobre saúde mental nos meios de comunicação. Teremos também uma ação de panfletagem, em que o nosso objetivo é atingir aquelas pessoas que não têm acesso a esses meios de comunicação, que não conseguem nos ouvir pela rádio, pela TV, pelo podcast ou pelas redes sociais, mas que eles saibam, através dessa ação de panfletagem do corpo a corpo, onde eles podem buscar esses pontos de atendimento. E teremos também, no dia 31 de janeiro, o nosso primeiro fórum de saúde mental do município de Macapá, em que nós vamos nos reunir, sociedade civil, técnicos, usuários da saúde mental, para discutir os nossos avanços e também os nossos desafios relacionados à temática da saúde mental. Ao decorrer dessas campanhas, vocês notam uma diferença do público, assim, eles passam a buscar mais informação, procurar vocês, como é que acontece? A gente percebe que toda vez que a gente se encontra nesses locais para discutir sobre saúde mental, a gente sempre tem, nem que seja uma pessoa que vem atrás da gente e diz, tá, então me ajuda a conseguir esse atendimento, me orienta onde conseguir esse atendimento, né? Porque a gente entende que quanto mais consciência pública a gente tem a respeito dessa temática, maior visibilidade ela ganha e mais pessoas são acessadas a esse serviço, né? Então a gente percebe sempre essa crescente dessa busca pelo atendimento em saúde mental e também considerar o impacto social, por exemplo, da pandemia da Covid-19, do quanto isso afetou na saúde psíquica das pessoas e de como elas também se perceberam nesse momento como sujeito que precisa ser cuidado. Essa era uma das nossas perguntas, inclusive, a questão da pandemia. A senhora acha que afetou muito mais a questão do isolamento social, as pessoas? A gente percebe que uma parcela significativa, né, da nossa população foi afetada pela questão do isolamento social, né? Principalmente porque foi uma ruptura muito abrupta, né? Então hoje nós estávamos no nosso trabalho, estávamos na nossa rede de apoio, estávamos no convívio social e amanhã a gente precisou romper com isso por questões sanitárias, por questões necessárias, mas que nos tiraram desse convívio social, né? Então toda mudança que acontece de uma forma muito, muito rápida, ela pode gerar impactos. E sem falar que foi algo que foi prolongado durante um certo período, né? Então, daí, algumas pessoas que já podiam ter, talvez, alguma predisposição para o adoecimento, ou outras em que os sintomas surgem naquele momento, se percebem com a necessidade desse cuidado em saúde mental mais intensificado. E como foi a questão do atendimento? Como teve a questão do isolamento, né, social? Como foi que vocês fizeram para lidar com os pacientes? A gente
enquanto psicóloga, né, posso falar, a gente tem a autonomia do atendimento psicológico online, né, na modalidade online. Então, muitos colegas optaram por essa forma de atendimento para que esse paciente pudesse continuar sendo assistido, né. E foi da mesma forma, porque assim, eu imagino que virtualmente os pacientes não se abram tanto quanto presencialmente, no caso. Não, na verdade, isso é muito... como eu posso explicar, talvez? Vai de paciente para paciente? Sim, de pessoa para pessoa. Então, tem gente que, inclusive, tem mais facilidade Sim. pelo atendimento online, pela comodidade de você estar, por exemplo, em um local mais aconchegante, mais familiar, que é a sua casa, o seu escritório ou algum outro espaço que seja confortável. Outras pessoas precisam desse contato real, desse olho no olho, desse presencial, mas a qualidade do atendimento é o mesmo, né? O que a gente sempre vai falar é das interferências, por exemplo, da internet, Sim. que aí é algo que a gente não controla, mas que quando colabora ocorre tudo naturalmente. Assim como tem gente que, ao contrário do primeiro caso, precisa do espaço do consultório justamente porque não consegue se sentir à vontade de lidar com essas questões estando no ambiente da própria casa. Sim. Sim. E essa questão de depressão, ansiedade, ainda é muito novo para algumas pessoas. Sim. A gente escutava muito, quando era um tabu maior, que essas coisas eram um problema de rico ou eram um problema de gente da cidade grande. Vocês percebem uma mudança em relação da população geral no Amapá com essas questões? A gente precisa entender os transtornos mentais, e aí há exemplo a depressão e a ansiedade, a partir também de causas sociais, né? Então, a gente não pode dar diagnósticos de transtornos ou considerar que os transtornos são frutos somente de uma ação psíquica, que é a minha mente, que é o meu cérebro, enfim. Não, é fruto desse meio em que eu estou inserida também, né? Então, a gente vai sempre analisar a partir dessas três vertentes: o biológico, o social e o psicológico. Então, quando a gente olha, por exemplo, a partir disso, a gente vai olhar pessoas que estão em situação de sofrimento pela falta de emprego, pessoas que estão em situação de sofrimento pela questão da insegurança alimentar. E isso pode gerar situações ansiosas ou pode até mesmo gerar situações depressivas, né? Então, assim também como pessoas que podem ter estabilidade financeira, mas que vão ter suas queixas também, vão ter suas dores, e cabe a cada um validar as suas dores, né? Independente de classe social, de raça ou de gênero. Mas a gente percebe, quando se olha para um contexto mais social, que famílias que estão em uma classe econômica mais baixa pode ter um nível de sofrimento mais acentuado por questões sociais. E aí eu sinto essas que são as mais latentes, que é o desemprego e a questão da insegurança alimentar. E como a gente faz para identificar alguém que precisa de ajuda? Muitas das vezes a gente mesmo precisa e não sabe identificar. Como é que a gente faz? Eu sempre, quando estou divulgando um dos serviços da prefeitura, né, que é o plantão psicológico emergencial, e aí me pergunta, e quem pode ir? Eu falo assim, olha, imagina que você está na sua casa, está ou em um estado de sofrimento, tu consegue perceber que isso é um estado de sofrimento, mas que tu tá com aquele negócio no peito que tu não consegue nem dizer o que é. Tá ali, tá te dando uma angústia, as coisas estão confusas na tua cabeça e tu não consegue nomear. Só que ao mesmo tempo que tu estás com essa angústia, tu não consegue, por exemplo, respirar adequadamente, porque pode ser um sintoma ansioso. Esse é o momento que tu pode procurar um dos nossos profissionais para passar por um acolhimento, passar por um atendimento e ter um espaço seguro de escuta, um espaço em que você pode, de fato, ser acolhido sem julgamentos, sem estigmas e sem tabus e com respeito à individualidade de cada um. E outra questão, nem sempre o tratamento chega a ter a receitação de remédios, mas no caso de chegar, o município está oferecendo as medicações para as pessoas que estão procurando ajuda? Uhum. A gente tem uma lista de medicamentos que o SUS disponibiliza, que é de competência do município. Esses medicamentos, eles são disponibilizados nos nossos pontos de dispensação, né? Eu recordo agora aqui de 3, que é o Papaléu, o Capzi e a UBS Congoste. Então, esses 3 locais, eles são pontos de distribuição de medicamentos psiquiátricos, né? Aqueles que são prescritos, que estão lá na lista de medicamentos do SUS. Mas no caso não é um psicólogo que encaminha para pegar medicação, não?
Não. Os medicamentos psiquiátricos, os medicamentos, na verdade, de forma geral, eles são prescritos pelo profissional médico e, nesse caso, relacionado ao transtorno mental, do psiquiatra. Então, ele que vai ter esse contato maior com essa demanda de medicação. Mas sempre a recomendação, né, associada à psicoterapia e a outras atividades complementares que podem trazer uma melhora na qualidade de vida do sujeito. E a rede em relação à saúde mental no município, o quão estruturada ela tá para a demanda que a gente tem atualmente? Tem psicólogos suficientes, psiquiatras suficientes? Como está a situação atualmente? Certo. Atualmente, de todas as nossas UBS da zona urbana, a gente dispõe de 21 UBS com atendimento psicológico, né? E é importante, eu gosto sempre de frisar isso, que quando nós assumimos a gestão, apenas 5 unidades de saúde tinham um profissional de psicologia. E atualmente nós estamos com 21 unidades ofertando atendimento com esse profissional. E a gente percebe sempre uma crescente na busca por esse profissional, né? Então, quando finaliza o ano, a gente sempre vai fazer relatório de produção, relatório de gestão e todos esses relatórios que fazem parte desse fazer da saúde também. E a gente percebe aumentos significativos nessas procuras quando a gente compara a anos anteriores, que a gente vai verificar, vai bater os dados, né? Então, com isso, a cada ano cresce o quantitativo de pessoas que estão buscando por esse profissional, né? E com isso também deve crescer o quantitativo de profissionais à disposição para esses atendimentos. Isso do psicólogo. Do psiquiatra, a gente também tem essa crescente na procura, né? O psiquiatra, por ser um profissional especialista, para passar com ele na rede municipal, há necessidade do encaminhamento do clínico geral. Então, esse usuário, ele primeiro faz uma consulta com o clínico geral, em que vai avaliar aquelas demandas iniciais e, a partir disso, ele vai fazer o encaminhamento para o médico psiquiatra. Depois de encaminhado, dependendo da idade desse paciente, ele vai para um dos nossos equipamentos, né? Então, se for até 18 anos, o equipamento que atende é o CAPSI, o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. Acima de 18 anos, a gente vai ter o CER, que é o Centro Especializado em Reabilitação, que também atende algumas demandas infantis a partir de 3 anos. E agora a gente está retomando com a agenda presencial do Centro de Especialidades Papaléu Paz, além da telemedicina, que é uma dos nossos pontos de saúde. Você diria que o aumento da procura pelo profissional psicólogo se daria para algum fator externo ou foi mais a questão da pandemia? Aí a gente teria que verificar as demandas de cada sujeito, né? Mas a gente não pode nunca descartar essa questão social, né? Ela vai ter sua implicância, né, na saúde psíquica de cada um, mas cada sujeito também teve as suas vivências durante esse processo pandêmico, antes e depois, né? Então, as pessoas que tiveram perdas, que não conseguiram velar os seus mortos, as pessoas que ficaram em situação de desemprego, ficaram aguardando pela incerteza de se tem ou não tem um auxílio que possa ajudar nessa situação financeira, das pessoas que moravam sozinhas, mas que tinham esse contato social, mas que depois que a gente entra nesse processo de lockdown ou de restrição de contato, não podiam ter esse contato maior com familiares e amigos, né? Então, é muito das vivências individuais de cada um. Eu acho também, você pode me corrigir, que isso se dá muito por causa da questão da informação. Agora, como a gente tem várias campanhas falando sobre saúde mental, as pessoas estão meio que se abrindo, vendo que é normal, que podem buscar ajuda, que é mais fácil. Sim, e daí a importância, né? Ontem a gente conversava exatamente sobre isso, né? Da importância dos meios de comunicação abrirem cada vez mais espaço para a gente falar sobre saúde mental. E falar sobre diversos aspectos sobre saúde mental, né? Então, falar sobre a saúde mental da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, do homem, das pessoas negras, da comunidade LGBT. Então, é amplo, é um assunto muito amplo que as pessoas precisam ouvir e se sentir representadas. Entender que tudo bem se sentir em sofrimento por perceber demandas sociais da mulher na sociedade.
Então, tudo bem, que isso é um local, isso é uma demanda que também pode ser acolhida e pode ser trabalhada, né? Porque às vezes as pessoas estão em sofrimento por determinada situação, mas pensam que isso pode ser besteira, que isso pode ser julgado, que é só ela que se sente assim. E aí quando você verbaliza isso em determinados espaços e quando você torna isso público, você dá a essas pessoas um sentido de identificação e de pertencimento. Então nesse local eu posso ir buscar ajuda, ou o que eu estou sentindo não é nada, não é besteira. Faz sentido o que eu estou sentindo. E por isso eu também sou digna de ser ajudada. Foi bom que você tocou nesse ponto da criança, não é? Que é bom ter o acompanhamento desde criança, não é? Sim, sim, também. A gente tem atualmente algumas unidades de saúde que são destinadas ao atendimento psicológico infantil, né? Uma delas é aqui o IJOMA, que tem parceria com a Prefeitura de Macapá, e a gente tem a sala de atendimento infantil. A outra é a unidade de saúde do Perpétuo Socorro, que a gente também tem a sala toda adequada para atender crianças. E a unidade de saúde Rubim Aronovitch, que fica ali no Santa Inês, ali na Orla, que também tem um espaço adequado para o atendimento infantil. Além do CAPSI, que é destinado para o atendimento infanto-juvenil. E a gente percebe que as crianças também foram muito afetadas, né? Sim. E às vezes a questão da saúde mental da criança é negligenciada, né? É só criança, não tem responsabilidade nenhuma, não tem problema. Vive só para estudar, estudar e brincar, tua obrigação é só essa. Mas merece, como um ser humano também, ser escutada e ser cuidada, né? Porque até prejudica, não é? Porque nesse momento é uma criança, né? Mas no futuro vai influenciar, vai virar um adulto com problemas. Sim. A gente não pode afirmar que vai ter ou não esses problemas, mas a gente acredita que uma pessoa que foi cuidada na sua infância tende a encontrar formas mais saudáveis de cuidar de si na vida adulta, na própria adolescência e juventude. Essas questões são sempre um conjunto de fatores. Raramente é uma questão isolada que gera todo um problema. E exatamente a questão da informação e da pandemia podem ter influenciado ambas. Porque você recebe várias informações sobre saúde mental o tempo todo e, ao mesmo tempo, às vezes, o que impedia a pessoa de parar e cair naquela depressão, naquela ansiedade, era justamente a rotina, interagir com outras pessoas, ir levando. E na pandemia você não tinha como seguir levando. Então, é bem interessante isso. É realmente olhar para o aspecto do adoecimento a partir da questão multifatorial e não atribuir fator único a nada. Está assim porque terminou um relacionamento. Não, isso pode ter sido a gota d'água, né? Então, a pessoa aguentou até aqui, mas aí teve algum acontecimento, alguma situação em específico, e ela falou assim, não, olha, eu aguentei até aqui, a partir daqui eu não aguento mais. E aí acaba entrando nesse processo de sofrimento mais acentuado. E olhar também por esse aspecto, que existem os fatores de risco, né, para o adoecimento, mas também existem esses fatores de proteção. E esse processo de pandemia, né, ele acabou fragilizando os fatores de proteção para algumas pessoas. Mas que bom que agora a gente já tem essa possibilidade de estar reforçando esses vínculos, né, principalmente de forma presencial. Então, a maioria das pessoas tem consciência dos índices de suicídio aqui do estado. A senhora consegue entender e explicar melhor do que uma pessoa leiga, obviamente, mas como que vocês lidam com essa questão das estatísticas? Porque, apesar de que a gente entende porque esses casos não são amplamente divulgados, noticiados, as pessoas acabam sabendo de toda forma. Certo. Tem uma frase, né, que eu gosto de utilizar muito quando a gente pensa nessa temática do suicídio, né? Que é: as coisas não deixam de existir só porque nós não falamos sobre elas, né? E aí isso se aplica à questão do comportamento suicida. O suicídio não deixa de existir só porque nós não falamos sobre eles, seja nas redes sociais, ou seja em um diálogo familiar, com amigos ou coisas do tipo. A gente percebe que durante os últimos anos, o Amapá, a nível estatístico, ele se manteve em um quantitativo estável.
em relação à média nacional dos casos de suicídio, né? Isso para a gente nos mostra duas possibilidades, né? Uma, que as políticas públicas de saúde mental estão sendo efetivas e estão, de fato, prevenindo questões relacionadas ao suicídio. E dois, a outra linha de interpretação é a possibilidade de subnotificações. Então, trabalhando pelos dois viés, a gente sempre vai olhar a necessidade de intensificar campanhas de prevenção e que essas campanhas saiam do mês colorido, né? No caso do Setembro Amarelo. Então, na Secretaria de Saúde a gente discute muito, inclusive agora em janeiro, né? Que a gente abraça a campanha Janeiro Branco, mas a gente discute entre a gente que ela é só intensificação de serviços que nós já fazemos. Ela não é uma questão pontual, em que a gente faz uma ação agora em janeiro e em fevereiro deixa as pessoas desassistidas. Não, ela é intensificação do que nós já fazemos durante o ano todo. E olhando para isso, para a temática do suicídio e do quanto é importante a gente falar, eu acho importante frisar também que é importante a gente falar nos meios de comunicação, em todos os espaços que nós tivermos, vez e voz, falar de forma segura e não ser aquela pessoa que mete o dedo lá na ferida e deixa aquilo em aberto. E aí outro dado interessante, agora um dado de gestão, para a gente falar um pouco aqui, que contabilizando esses relatórios, né, a gente percebe o quê? Que é algo muito interessante para a gente pensar. Em agosto, os números de atendimento psicológicos, eles seguem estáveis. Vamos dizer que a gente fazia em agosto, para a gente entender melhor, 10 atendimentos. Quando a gente chega em setembro, todo mundo fala de suicídio. E eu digo assim, todo mundo é todo mundo mesmo. Todo mundo se julga como pessoa que tem propriedade para falar sobre a temática, né? O que é muito complicado. E aí, começa a falar. Curiosamente, quando a gente olha os relatórios de atendimentos, em setembro os nossos atendimentos caem. Se em agosto a gente atendia 10, em setembro a gente atendia 5. E aí tem uma queda. Mas quando chega em outubro, todas as nossas UBSs em outubro e novembro tiveram aumentos muito significativos da procura pelo profissional da psicologia. Então, se era 10, caiu para 5, nós tivemos UBSs que a procura foi para 20. Então, mais que dobra quando se relaciona em agosto, né? E aí, quando a gente olha também os estudos de outros estados sobre a campanha do Setembro Amarelo, a gente vê a mesma coisa, que a procura diminui em setembro, mas em outubro aumenta significativamente, né? Então, olhar também para o quanto a nossa forma de falar em todos os locais pode deixar situações abertas, né? E aí daí a importância da gente sempre reforçar que campanhas de saúde mental, campanhas de prevenção do suicídio, de prevenção à saúde, de promoção à saúde, devem ser realizadas durante o ano todo. E a senhora pontuou algo muito importante, né? Que não é só que as pessoas precisam falar de suicídio, tem que ver como as pessoas estão falando. Exatamente. Então, eu chamo que é falar de forma segura, né? E aí, o que é falar de forma segura? É dar oportunidade para profissionais que trabalhem com o campo da saúde mental, explanar sobre a temática com responsabilidade, divulgar os pontos de atendimento em saúde, divulgar práticas de autocuidado que podem promover saúde, qualidade de vida, divulgar sinais e sintomas de pessoas que podem precisar de uma atenção maior. Então, falar disso, falar de forma preventiva, né? Que é o contrário de falar, por exemplo, de uma forma que nós chamamos pró-suicida, que são as pessoas que fazem justamente a divulgação de locais de suicídio, que divulgam cartas de suicídio, que divulgam imagens de suicídio, ou que atribuem a um caso de suicídio uma causa única, dizendo, fulano teve uma morte por suicídio porque brigou com um amigo. Teve uma briga com um amigo, não aguentou, foi lá e se matou. E aí pensar que isso gera culpabilização, né? E aí quando a gente reproduz uma fala dessa, a gente está gerando culpa para uma outra pessoa que também já está em um estado de sofrimento pela perda de alguém. Então que as nossas falas possam sempre ser preventivas, né? Sempre levar para o outro uma possibilidade de ajuda. Na questão da saúde mental, qual o problema que você tem notado mais frequente?
ansiedade, a depressão. Nas nossas demandas, falando assim de atenção básica, né? O que mais chega para os nossos psicólogos são 3 pautas: sintomas ansiosos, sintomas depressivos e processos de dificuldade de elaboração de luto. E aí, quando a gente aprofunda um pouco mais para o processo de dificuldade de elaboração de luto, a gente percebe pessoas que não velaram seus mortos, ainda desde o período de 2020, desse período pandêmico, né? E aí a gente vê o quanto a ruptura desses rituais, que pra gente é tão natural, né? Naturalizado você poder velar, você reunir com seus familiares e ter o último adeus, ainda gera sofrimento psíquico. E para uma parcela muito grande da população de Macapá, ao ponto de sair como a terceira causa que mais se busca ajuda e gera demanda dentro do set terapêutico da prefeitura. É uma pessoa que está passando por problemas de saúde mental. O que ela faz aqui no município? Onde ela pode ir buscar ajuda? A gente tem praticamente todas as nossas UBS que ofertam atendimento psicológico, né? Mas eu gosto muito de reforçar 3 unidades. Por quê? Elas fazem parte do nosso plantão psicológico emergencial, em que não há necessidade do agendamento de atendimento, é demanda espontânea, você está na sua casa, sentiu a necessidade de conversar com um profissional, de conversar com alguém especializado, você se direciona para uma dessas UBS, que é a UBS Marcelo Cândia, lá no Jardim, a UBS Marabaixo, no bairro Marabaixo, e a UBS Rubinho Aronovitch, que fica ali na Orla, no Santo Inês. Essas UBS, das 8 às 18, elas têm psicólogos plantonistas para atenderem de forma imediata qualquer pessoa que venha procurar por esse atendimento. É bom lembrar que você também pode procurar atendimento psicológico no idioma. Você precisa fazer o cadastro, que pode ser feito todos os dias de funcionamento do idioma, mas se você já tiver o cadastro, você pode marcar sua consulta com o psicólogo toda segunda-feira. Muito obrigada, Luana, por ter vindo, por ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente. E o podcast Ação Idioma fica por aqui. Eu sou Giovana Moramei. Eu sou Sávio Dias. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e no TikTok também. Até a próxima.